Hoje eu vou te explicar na prática como funciona o triângulo da exposição e como ele consegue mudar completamente o seu vídeo. Toda imagem é controlada por três coisas: ISO, abertura e velocidade do obturador. Isso aqui é o famoso triângulo da exposição. Quando você mexe um, você obrigatoriamente afeta os outros dois. Não existe configuração perfeita, existe equilíbrio. Vamos começar pelo ISO. ISO é basicamente a sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o ISO, mais claro o vídeo fica. Eu estou aqui no ISO 100. Aí se eu aumentar, for para o ISO 800, por exemplo, você vai percebendo que vai ficando mais claro. Se eu vier aqui no 1250, aí eu mexo em outras coisas para poder ficar ajustado, mas aí tem um ponto: quanto maior o ISO, mais granulado fica. Então o ideal é você usar menos ISO e mais iluminação externa, né, para poder a gente deixar a imagem clara com o menor ISO possível, para não perder qualidade de imagem. Agora vamos falar da abertura, o famoso F. E a abertura ela controla duas coisas: a quantidade de luz e desfoque de fundo. Agora termina logo esse vídeo. Mais rápido que isso? Aqui nessa lente a gente tem uma abertura de 1.4 no mínimo, ou seja, é considerado uma lente clara. Então, ó, 1.4 a gente tem um desfoque de fundo bonito e o ISO ele pode ficar aqui no mínimo, ó, e manter a qualidade, mesmo sem eu mexer muito nas luzes e fazer um set de luz ideal. Mas na hora que eu coloco aqui no 2.5, pronto, aí eu tenho que aumentar mais o meu ISO, né? Ou aumentar algumas outras questões na câmera, ou melhorar a luz ambiente. Mas aí eu vou perdendo o desfoque de fundo, perceba. Por que isso acontece? Imagina, eu vou chegar aqui no F8, vamos ver se chega no F8, pronto. Aí aqui eu tenho que aumentar bastante o meu ISO, vou mexer bastante nas luzes de fundo para poder chegar numa cor aceitável, e o desfoque de fundo é quase zero, porque a gente está fechando a abertura, ou seja, está entrando menos luz no sensor, e por conta de entrar menos luz no sensor, a gente tem mais dificuldade de enxergar o nosso personagem, a gente fica dependioso de mais luz ambiente para poder a gente ter uma cor aceitável, né? Uma luz aceitável no ambiente. Inclusive o desfoque do fundo é quase nada, que é quase zero. Mas afinal, como a gente sabe a hora certa de usar cada abertura? A dica que eu te dou é: se você vai fazer uma gravação de uma pessoa, vai gravar uma entrevista, você coloca no menor número possível para ficar com o maior desfoque de fundo. Mas quando você quiser pegar imagens de paisagem, gravar um imóvel ou coisas do tipo, você pode abrir mão um pouco da abertura para aumentar o seu campo de focagem. Entendeu? Então, como está entrando menos luz no ambiente, ele controla mais a área que tem foco e tira um pouco o desfoque. Então, quanto menor a abertura, mais desfoque de fundo. Quanto maior, menos. Aí você pode usar essa lógica na hora de controlar a abertura, o famoso F. E agora o ponto que mais confunde a galera: a velocidade do obturador. Ela controla por quanto tempo o sensor ele fica exposto à luz e como o movimento aparece no vídeo. Essa é a regra de ouro do cinema. Se você grava a 30 fps, por exemplo, a velocidade do seu obturador tem que ser 1/60, o dobro do seu FPS. Ó, agora a gente vai fazer um teste com o Matheus. A gente está gravando a 24 fps e eu estou usando 1/30. Olha bem para o nosso personagem. Agora eu vou fazer um teste com o ideal, 1/50. Olha o Matheus passando, olha bem para o nosso personagem. E o último teste é 1/200. Olha bem para o nosso personagem a diferença. Muito baixo fica borrado, muito alto fica travado, fica artificial. Então o ideal é que você siga a regra do cinema, né? Sempre o dobro do FPS que você está gravando, para você ter um borrão de movimento natural, que não seja artificial. Fica simulando o nosso olhar, os nossos olhos, fica cinematográfico. Se eu abaixo o ISO, eu tenho que compensar no obturador, ou até mesmo melhorar a iluminação ambiente, né? As luzes artificiais do cenário, um octabox e por aí vai. Agora a frase de ouro, o que você precisa entender, o segredo do audiovisual, é que a exposição é sempre sobre compensação. Dica extra: e se você já está gravando tudo certinho, em 24 fps, 1/48 ou 1/50 e com ISO no mínimo, e mesmo assim a imagem ainda está estourando, eu te aconselho a comprar um filtro ND. Aqui você consegue regular a entrada de luz no sensor pelo filtro e não pela câmera. Entender o triângulo da exposição é ter a capacidade de tornar qualquer câmera uma câmera profissional. É muito mais sobre o olhar, sobre a composição, se você tiver técnica. Então você precisa entender sobre ISO, entender sobre velocidade do obturador, o famoso shutter, entender sobre abertura, o famoso F. Se você conseguir compreender como eles funcionam individualmente, você consegue ser intencional nas suas estratégias e trabalhar com eles em conjunto. E conseguir a tão sonhada e almejada pelos videomakers imagem cinematográfica.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha com mais pessoas. E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui nos nossos vídeos, deixa a sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo, porque o seu comentário pode se tornar um vídeo. Se for uma dúvida pertinente, uma dúvida boa, a gente transforma isso em conteúdo. Valeu, até a próxima!